Olá, você que gosta de astrologia, tudo bem? Aqui quem fala é o Marcos e você está no canal Candelabro Astrológico, o lugar onde se fala de astrologia de forma simples e fácil de entender. Bem, no vídeo de hoje vamos dar prosseguimento ao nosso curso de introdução à astrologia e vamos iniciar o assunto dos signos, que a gente vai dividir em duas partes. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar um pouco da fundamentação e no segundo a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre cada signo, dando as suas características e explicando a sua simbologia de forma individual. Cada signo, nós iremos falar um pouco. Então, primeiramente, o objetivo do vídeo é explicar o que são os signos, as suas características, de onde vêm as suas características e onde essas características vão aparecer no mapa. E por último aqui nós vamos mostrar as regências planetárias. Então, primeiramente, nós vamos falar o que são os signos. Bem, os signos eles podem ser comparados a casas. Por exemplo, você, a Maria, o João, a Valéria, o Alessandro, são pessoas e cada pessoa tem a sua casa. Ou, por exemplo, você é dono de um negócio e tem a sua loja, tem a sua empresa. Então, os signos eles podem ser comparados a casas ou a comércios ou a negócios de cada astro. Então existem 12 signos, e os seus nomes são Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio e Peixes. Você não pode confundir os signos com uma personalidade de uma pessoa. É muito comum ouvir falar, eu sou de peixes, eu sou de aquários, eu sou de capricórnio, de câncer, de gêmeos, certo? E separa as pessoas em signos. Isso não deve acontecer, já que todos nós temos no nosso mapa esses 12 signos. Alguns vão aparecer mais por causa que eles vão estar angulares, ou porque vão ter luminares ou vão ter posicionados neles uma concentração maior de planetas. Então as características desses signos vão aparecer mais do que outras. Às vezes você tem um signo solar e não se identifica com as características de agir psicológicas, a própria maneira de ser, o destino não se identifica. Por isso que eu digo, tomem cuidado para não confundir signos com tipos de personalidade, porque isso pode ser um engano. Embora que o Sol, a Lua, o Ascendente, eles sejam muito importantes, então as características desses posicionamentos vão aparecer bastante no mapa. Mas não é só isso, certo? O assunto dos signos é muito mais abrangente, muito mais profundo que isso, tá bom? Então, a primeira coisa para vocês entenderem o que é um signo é que ele é uma casa de um planeta. Um astro é dono dessa casa. Por exemplo, Áries, o dono de Áries, da casa de Áries, é Marte. O dono da casa de Gêmeos é Mercúrio. O dono da casa de Sagitário é Júpiter, tá bem? Então é importante saber disso. Signos são casas dos astros. De onde surgem as suas características? Então, é o seguinte, olha, qual a fonte das características dos signos? A gente atribui, por exemplo, a Áries a característica da iniciativa, de ser um signo guerreiro, de gostar de iniciar coisas,
De onde surgem essas características? Da simbologia do glifo, do animal, ou da figura que aparece na imagem. Por exemplo, Áries é um carneiro, Escorpião é um escorpião, Câncer é um caranguejo, né? Gêmeos são 2 gêmeos, né? Então, as características surgem desse simbolismo do astro regente. Por exemplo, vamos tomar aqui o exemplo de Áries. Áries ele vai ter a característica de guerreiro por causa do seu regente, que é Marte, né? Vai ter a capacidade de liderança, a qualidade da liderança, porque a qualidade primitiva dele é quente e seca, ou seja, é fogo. Então vai trazer essa característica do elemento fogo. E do modo também. O modo está relacionado à altura da estação. Se é no início, no meio ou no fim da estação. Então o modo é isso, certo? Se o signo ele representa o início de uma estação, como Áries, é um signo chamado cardinal. Ele inicia estações. Então ele tem a característica de tomar iniciativa, de iniciar coisas. Se é um signo do meio da estação, que são os signos chamados fixos, como Touro, Leão, Escorpião e Aquários, eles têm a característica mais de conservar, porque é de meio de estação. Se é no final da estação, são os chamados signos mutáveis, ou seja, Gêmeos, Sagitário e Peixes. Então, são signos que têm essa característica de trazer uma mudança. Inicia de uma forma, né, e acaba muitas das vezes iniciando de outra aquilo que está sendo abordado. Tá certo? Então, surge daí as características dos signos. Não é apenas o simbolismo daquela figurinha do animal. Não, certo? Leve-se em consideração. Além dessas principais que eu coloquei, ainda tem outras situações. Por exemplo, existem signos férteis, signos que não são férteis, estéreis. Existem signos humanos, que são representados por figuras humanas. Existem signos quadrúpedes, bestiais. São outras classificações que são utilizadas geralmente em abordagens para fazer predição, para fazer análise, por exemplo, de astrologia horária, para identificar características de um determinado personagem assinalado na carta astrológica, tá certo? Então vamos lá. Onde as características aparecem no mapa? Onde as características dos signos aparecem no mapa? Principalmente nos ângulos, ascendente, descendente, fundo do céu e meio do céu, certo? Principalmente nos ângulos do mapa, mas vai aparecer também nas cúspides das casas e junto aos astros posicionados nele. Então, quando o astro, por exemplo, está posicionado em Áries, ele assume, por exemplo, uma vestimenta ariana, vamos dizer assim. Então, Sol em Áries, ele ganha ares marciais, marcianos, ares de iniciativa, de liderança, né? Então, tem esse elemento também. Então, vai aparecer principalmente junto dos astros posicionados dele, nas cúspides dos mapas, das casas terrestres, né? E que a gente vai falar, né, mais adiante, falar um pouco, vai ter um vídeo especialmente só falando sobre as casas terrestres e seus significados, e principalmente vai aparecer nos ângulos da carta, principalmente no ascendente e no meio do céu, que são os pontos mais importantes. Desses dois, o ascendente é o mais importante, porque identifica o indivíduo dono da carta, no caso da carta natal, né? Então, agora nós vamos mostrar aqui, nesse pequeno diagrama aqui, as regências. Eu trouxe esse diagrama porque ele vai mostrar tanto as regências tradicionais quanto as modernas, certo? Que foram atribuídas aos
signos de Escorpião, Aquários e Peixes. Dizem, né, os especialistas que o signo ele sempre vai ser regido pelo astro tradicional e pode ter algum complemento pelo astro geracional, que são os astros descobertos agora, certo? Outros especialistas dizem que o astro geracional, Urano, Netuno e Plutão, não rege signo nenhum. Eles vão ter apenas a afinidade, certo? O astrólogo brasileiro Adonis Saliba, ele diz o seguinte, que existe uma regência prioritária ou mais terrena dos 7 astros principais, que é Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, né, Júpiter e Saturno. E existe uma regência complementar mais sutil dos astros Urano, Netuno e Plutão. Então ele diz isso no seu livro de Astrologia Horária, Adonis Saliba, né? Então quem quiser conferir é só procurar Adonis Saliba. Mas a regência de cada signo tradicional é a que prevalece, né? Pela prática, pela experiência que a gente tem, a gente observa que o que prevalece mesmo é a regência dos astros tradicionais. Pode ter alguma informação adicional nos astros geracionais? Até pode, mas eu prefiro levar prioritariamente em consideração a regência tradicional. Então, quem rege Áries é Marte, quem rege Touro é Vênus, Gêmeos, Mercúrio, Câncer, Lua, Sol, quer dizer, Leão é o Sol, Virgem, Mercúrio, Libra, temos aqui Vênus, Escorpião, Marte novamente, Sagitário, Júpiter, Capricórnio, Saturno, Aquários, Saturno também e Peixes, Júpiter, certo? Nós iremos aprofundar um pouco mais o assunto dos astros em outros vídeos, né? Então, mas é importante desde já entender que cada astro é dono de determinados signos. Então, você está observando que Mercúrio é dono da casa de Gêmeos, de Virgem, Leão e a Lua. O Sol é dono de Leão e a Lua é dono de Câncer, ao contrário, né? Júpiter é dono do signo de Sagitário e Peixes, né? Então, desde já é importante entender essas características, tá certo? Então, voltando aqui, de onde surgem as características, né? Então, tem uma mitologia relacionada a cada glifo, a cada animal, né? A cada elemento simbólico que aparece. Existe um astro regente que vai dar características a esse signo. E você pode perguntar, mas existem as características positivas e negativas de cada signo? Sim, existem, certo? Isso vai, a manifestação das características positivas ou negativas vão estar relacionadas a alguns elementos, aos aspectos, a também a onde está posicionado o dono do signo e também o desenvolvimento espiritual de cada um, certo? Não é porque o astro não está mal posicionado que né, por signo que aquela característica ela tem que ser ruim, não é bem assim, tá certo? É preciso ver isso daí com bastante cuidado, certo? Analisar com bastante cuidado para não cair em generalizações. Generalizar na astrologia é sempre muito perigoso. A gente sempre observa o conjunto das coisas, certo? Então, signos tem a ver com a gente tira as características de tudo isso, dos elementos, do modo, que eu já falei, que tem relação com as estações, dos astros regentes e do simbolismo, tá bom? Então, esse é o primeiro vídeo
sobre signos. No próximo nós iremos falar sobre cada um isoladamente. Nós vamos dar nesse próximo vídeo algumas características, algumas palavras-chave e mostrar o porquê de cada palavra-chave dentro da simbologia, certo? Não adianta ficar na decoreba, é interessante entender o processo, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, o seu comentário, e caso queira marcar a sua leitura do seu mapa natal, fazer uma previsão anual ou uma leitura de questão horária, basta entrar em contato por meio do WhatsApp que a gente está deixando na descrição do vídeo, tá certo? Então, muito obrigado e espero vocês no próximo vídeo. Um abraço.